desejamos e emitimos os nossos fluidos, a espiritualidade capta ou manipula esses fluidos e faz o trabalho que é necessário ser feito. Mas por que nós precisamos dos espíritos para atuar no passe? Porque nós não sabemos atuar sem eles. Só que a gente lendo Missionários da Luz, lendo Nosso Lar, Mecanismo da Mediunidade, a gente vê que existem espíritos especialistas em passe. Lá também eles podem e são auxiliados por espíritos ainda mais superiores que eles para fazer, mas lá eles fazem. E aqui hoje nós vamos ver a importância de nós querermos, de nós termos vontade de fazer, provado cientificamente. Embora Allan Kardec já tenha tratado do assunto no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, na Gênese, em obras póstumas, falando desta importância e da possibilidade que nós temos de transmitir os nossos fluidos para o outro, aquele que está precisando. Seja o doente físico, seja o doente emocional, seja o doente espiritual. Não vamos fazer aqui, pelo amor de Deus, não vamos fazer aqui um estudo profundo, até porque não temos condições de fazer um estudo profundo, mas dentro de uma visão meridiana, que a gente possa entender e buscando esse linguajar nosso mais corriqueiro, vamos dizer assim. Então, o que é o passe? O passe é a transfusão de energias fisiopsíquicas. Antes, no slide anterior, Emmanuel fala que o passe é uma transfusão de energia psíquicas. Mas aqui, ele mesmo, Emmanuel, no livro Segue-me, quando ele trata do assunto passe, ele está falando que o passe é mais do que isso. É uma transmissão de energia fisiopsíquicas, ou seja, energias fisiológicas, físicas ou biológicas. Acredito que aqueles que já são espíritas há algum tempo já devem ter ouvido, em especial, Divaldo Franco falando da bioenergia. Então agora nós vamos transmitir a bioenergia. E muitas vezes a gente começa a repetir que nós estamos transmitindo a bioenergia, mas a gente não sabe nem direito o que é bioenergia. Então a gente precisa estudar para saber. Então, é a transfusão de energia fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem, o passista, cede de si mesmo em benefício do outro. Então, no passe, eu estou falando muito alto? Então, muito depressa? Estão acompanhando? Todo mundo? Voltar lá no slide anterior, que esse entendimento parcial, ali ficou vago, reservatório limitado, e lá embaixo nos psíquicos se fala ilimitado. Isso, vou falar aqui. A pergunta é que se essa físio tem a ver que na hora da doação, você sente fraqueza, você sente fome, dor de cabeça. O passista? Ou o paciente? Então tá. Então vamos passar para cá para a gente ver e esclarecer, mostrar isso. Olha, espiritual é porque é o fluido cósmico universal. Os fluidos chamados de fluidos espirituais. Allan Kardec trata isso na Gênese. Os fluidos que não são esses fluidos grosseiros materiais nossos. Então, chamados de fluidos espirituais, que são variações do fluido cósmico universal, que é o elemento material que dá origem a tudo aquilo que nós chamamos de matéria. Entre elas, os fluidos, né? Ok. Então, os fluidos espirituais são retirados desse reservatório ilimitado que é o universo.
Mas os fluidos físicos ou biológicos são parciais. Por quê? São retirados do passista. O que o passista oferece? Fluido vital. Então, Allan Kardec fala que nós podemos transmitir a tal ponto esse fluido vital que alguém que está prestes a desencarnar pode reviver apenas com a doação dos nossos fluidos. Só que nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos. E nós precisamos acreditar. E o objetivo de fazer hoje esse Entendendo o Passe é para que a gente passe a crer mais, a acreditar mais, inclusive da necessidade do estudo, do aprofundamento no estudo, para que nós tenhamos uma fé viva, uma fé vibrante, uma confiança de que nós podemos, de que nós somos espíritos e de que nós podemos fazer tudo o que os espíritos fazem. E não sou eu que disse, Jesus, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então nós precisamos crer nisso. É claro que para fazer nós precisamos nos preparar, precisamos estudar. Então, parcial, porque o fluido vital ou outros fluidos magnéticos que compõem o nosso perispírito são do nosso organismo. E o nosso organismo tem uma quantidade limitada de fluidos. Quando nós doamos mais do que necessitamos, nós às vezes ficamos cansados. Mas isso aí é igual a dona de casa que vai lavar roupa, que vai fazer almoço, que vai arrumar a casa, que vai varrer a casa. Muitas vezes ela gasta mais energia do que ela precisa. E às vezes o passista gasta mais energia do que precisa, porque ele não consegue perceber o quanto o paciente precisa. Mas isso é assunto para outro trabalho. Ok, mas o nosso reservatório, o reservatório humano, biológico, é limitado. O passe não é unicamente, olha só, quem fala isso? André Luiz, Conduta Espírita. O passe não é unicamente uma transfusão, uma inoculação de energias anímicas. Anímicas da alma, o espírito encarnado, o nosso corpo físico. É o equilibrante ideal da mente. Apoio eficaz de... Eu gostaria que alguém, eu vou pedir para você que está mais atrás, para você ler bem alto essa última frase. Apoio bem alto. É o equilibrante ideal da mente. Apoio eficaz de todos os tratamentos. Isso. Vejam, todos os tratamentos. Eu quero que vocês repitam comigo. É o elemento, o apoio eficaz para? Todos os tratamentos. Todos. André Luiz pode estar errado? Pode estar errado. Mas é pouco provável. Até agora não foi provado que ele estava errado em nenhum ponto. Embora a gente sabe que tem muita gente que discorde dele estar certo ou estar errado. Ele, Emmanuel, Divaldo e outros, porque sempre há oposição. Meu amigo me falava aqui antes de começar a palestra que as trevas trabalham 24 horas por dia. Mas nós trabalhamos mal 2 horas. Quando trabalhamos. Ok, mas vamos lá. Então, é para todos os tratamentos. A pessoa está desequilibrada, o passe. Está com diarreia, o passe. Está envelhecendo, o passe. Ah, não? Então você não sabe. O passe não é uma transfusão de energia físico-psíquica? Não é uma transfusão de fluido vital? Quem dá passe tem mais dificuldade de envelhecer.
Jovens, tem muitas espinhas. Espinha é um processo inflamatório. Sabiam que o passe melhora as espinhas? Então fica sabendo. O passe, eu não vou falar agora não. Eu não vou falar agora. Quem recebe ou para quem doa? Hein? Quem doa, né? Para quem recebe também. Para quem recebe também. Porque é muita energia. Também. Tem que tomar cuidado com os vampiros, né? Que aí, eu vou lá sugar a energia. Detalhe que todas as religiões É. aplicam passes, né? Pode ter De uma forma ou de outra. variações, mas todas. Então, eu nem vou falar agora não, eu vou falar mais para frente para que serve o passe. Ok? Mas já vimos aqui que é para... Agora, o passe, diz Allan Kardec, no livro dos médiuns, quando trata da cura, na Gênesis, quando trata da cura, tem que ser bem dirigido. Ou seja, nós temos que saber o que nós queremos com o passe. Eu quero diminuir a espinha, então eu posso magnetizar, doar fluidos para diminuir a espinha, para diminuir a diarreia, para melhorar a digestão, para equilibrar a pressão, para melhorar o Alzheimer, a depressão. Como fazer essa triagem? Estudando. Isso é para seminário, para outra coisa, Vamos lá, vamos continuar. Vocês vão ver aqui que o que eu estou falando, claro que é base nos estudos, e aqui a gente está estudando superficialmente, não com tanta profundidade. Mas podemos fazer isso depois. O passe, portanto, não possui somente uma finalidade de tratamento físico, mas também psíquico. Psíquico é da alma, fala. Não, partindo do pressuposto que a maioria das doenças também se originam desse desequilíbrio mental, né? Nós produzimos. Nós aprendemos, quando a gente estuda, que toda doença é gerada no espírito. É o espírito que gera a doença. É o espírito que é doente. A doença do corpo físico, a medicina cura, alivia. Mas a doença do espírito, só o espiritismo. Só o espiritismo não. Só a crença num poder maior. Não, a fé nem sempre cura. Não. Isso é assunto. Nós vamos ver hoje. Bom, então, não é somente físico. Ajuda no físico, mas ajuda também no psiquismo, na mente, nas ideias. Eu quero que vocês observem que o que eu estou falando está sempre numa fonte. Quando não tiver a fonte é porque eu esqueci. Mas, de uma forma geral, aonde está isso? Ok, gente? Está ok, né? Muito bem. Então, vamos continuar. O Gelson falou que nós poderíamos ir até às 10, mas eu só vou até às 9h55. Tá bom? Vamos lá. O que é o passe? Uma transfusão de energias psíquicas da mente, do espírito. Então, essa energia psíquica não é o fluido vital, ou, se quiserem, não é só o fluido vital. Ok? Vamos continuar. Transfusão. Vou até passar rápido, porque isso eu acho que todo mundo já entendeu. Não já entendeu o que é transfusão? Quem poderia me dizer o que é transfusão? Não. O que é? É também. Também. É inoculação. É introduzir um fluido, uma energia no outro. No outro. É introduzir. Se eu não introduzir, eu transferi. Então eu posso transferir para alguém a minha energia. À medida que eu transmito para ela, ela pode ou não pegar essa energia. Tanto é que vocês já devem ter ouvido falar do passe quando a pessoa está refratária ao passe. Você emite a energia e aquela energia
não penetra. Então, não houve transfusão, não houve inoculação, não houve introdução. E aí, nós, como passistas, quando percebermos que o paciente está refratário, independente de motivo, nós temos que lembrar, não, eu tenho que inocular, eu tenho que introduzir, então eu tenho que querer que aconteça alguma coisa. Que ele fique mais calmo, que ele fique mais receptivo. Então, eu tenho que transmitir a minha energia modificada, como calmante, se ele está debilitado, como revigorante. Eu preciso saber. E nós podemos fazer isso, desde que a gente exercite e estude. Ok? A ação de introduzir sangue no plasma. O sangue, o perispírito, está ligado molécula a molécula, principalmente no sangue. Aonde tem sangue, tem perispírito. Aonde tem sangue, tem perispírito. Ok? Toda doença gera um processo inflamatório. Eu fiz questão de colocar o Oswaldo Eli Moreira, o passe magnético. Se vocês procurarem na internet, ele fala tudo isso que eu estou falando em profundidade. E ele foi um dos criadores da aliança, da Associação Médico Espírita de Belo Horizonte. É ele que fala que toda doença gera um processo inflamatório. A espinha é um processo inflamatório? O cravo é um processo inflamatório? Eu não sei se é, mas se for, mas se não for, serve também, porque serve para todos os tratamentos. E aí é nós que vamos direcionar, que vamos modificar os fluidos que nós temos, auxiliados com os espíritos ou não, para causar determinado efeito no paciente, aquele efeito que nós queremos. Entendeu? Então a gente deve tomar passe. Não podemos ser também passe, sugadores de energia. Mas, se não estivermos nos sentindo bem, vamos tomar o passe. E é por isso também que o corpo de passistas deve acompanhar aqueles que passam pelo passe. Para identificar os problemas, para agir mais diretamente em cima daquele problema identificado, e também para não gastar energia que não precise, com quem não precisa. Olha assim, Andréia, saudável, está precisando de quê? De nada. Às vezes uma boa surra, mas de fluidos não. Né? Não está precisando. Ok, está certo. Tá, Denis? Ih, rapaz, o Denis falou que está. Ok, gente? Então, procura lá. Passe magnético, Oswaldo Eli Moreira, vocês vão encontrar, e ele fala de forma brilhante, brilhante. Então, nós vamos mostrar aqui uma experiência com cobaias. Eu tirei de um vídeo também, o Oswaldo fala isso, inclusive fala de outros tipos de experiências, mas essa que eu vou retratar aqui para vocês, transmitir para vocês, foi tirada de um vídeo da Anete Guimarães. Mas sugiro que, se vocês forem procurar o vídeo da Anete, que vocês vejam com bastante discernimento, para não fazer confusão com certas coisas que ela afirma no vídeo. Não estou dizendo que estão erradas, mas que a gente precisa estudar para entender o que ela está falando e como e por que ela está falando aquilo. Muito bem. Então, o que foi? Os cientistas pegaram 6 cobaias. Tem 5 ali, né? 5, né? 5 cobaias. 5 cobaias. Pegaram 5 cobaias. Por que cobaia? Porque a cobaia, ela não tem a influência do psique. Ou seja, elas não ficam impressionadas com o que a gente fala ou o que a gente faz. Então, se eu falo assim, eu vou te hipnotizar, ela fica impressionada e acaba ficando hipnotizada.
E às vezes eu nem tenho poder para isso, mas ela ficou impressionada. E as pessoas são mais ou menos sensíveis, mais ou menos impressionáveis. Mas as cobaias, neste ponto, não. Então, o cientista, que era um físico, ouviu na televisão algumas coisas e a mulher dele falou que era verdade. E ele falava que não existia. Ou seja, que o passe não funcionava, que era efeito da mente humana. Então ela falou para ele, se você acha que não funciona, então prova que está errado. Então ele foi estudar para provar que estava errado. Felizmente, para ele, né? E constatando o que nós já sabemos, desde 1857, que o passe funciona. Então ele pegou, para não ter problema, pegou 5 cobaias. Aquele quadrado, retângulo vermelho ali, foi uma incisão que foi feita nessas cobaias ratinhos. Foi feito nessas cobaias a fim de que fazer a experiência. Então não foi só na pele, foi subcutânea que fala, né? Foi mais profunda. Foi retirado, como diz na linguagem popular, um lenho. Um naco mesmo da pele das cobaias. Aí o que aconteceu? Na primeira cobaia, eles não fizeram nenhum tratamento. Na primeira cobaia, não teve nenhum tipo de tratamento. Na segunda cobaia, eles colocaram os tratamentos tradicionais, antisséptico, para limpeza e tal. Você é da área da coisa, não, mas você conhece, né? Ó, se eu falar alguma besteira aqui, pelo amor de Deus, vocês entendam e vão estudar para vocês saberem. E anti-inflamatório, que é para combater lá e não inflamar. Todos nós fazemos isso, né? Temos uma gripe, um resfriado, a gente toma, né? Cortou alguma coisa, limpa primeiro com mertiolate, passa alguma coisa para não infeccionar, não é assim? Foi isso que eles fizeram. Na terceira cobaia, eles fizeram uma coisa diferente. Eles colocaram a bioenergia direta. É o passe. Bioenergia é a energia vital que nós temos no nosso corpo. Qualquer um de nós tem, todos nós temos, e todos nós podemos doar. Então, todos nós podemos aplicar passe. Inclusive para tratar, para cura. Bioenergia direta, ou seja, alguém foi lá e impôs as mãos para melhorar a ferida. Na outra cobaia, eles colocaram bioenergia indireta, a água fluidificada. Então, nós vamos magnetizar, prestem atenção, nós não vamos fluidificar, nós vamos magnetizar a água, doando os nossos fluidos vitais para que aquela água tenha a bioenergia indireta, através da água. Por que a água? Porque a água é o elemento que mais fácil adesão, assimilação, combinação com todas as substâncias. Além de ser bem barata, né? Bem barata. Isso é outro assunto. É também, mas aí, por isso que eu falei para a gente tomar cuidado. Isso. Não. Bioenergia indireta é através da água, ou pode ser Coca-Cola, café, laranja, maçã, uva, cenoura. Você não gosta de cebola? Você gosta de cebola? Gosta? Pode ser através da cebola, ele gosta, entendeu? Você pode magnetizar a cebola, pôr lá no churrasco que ele gosta, ele vai comer e vai receber os fluidos. Por quê? Os fluidos não vão ser alterados com o fogo. Ok? Muito bem. Bioenergia indireta. Então, através de uma substância, que pode ser água, no caso, água. Ok? Mas poderia ser café ou outra substância. Na quinta cobaia, eles colocaram antisséptico, colocaram anti-inflamatório, fizeram a bioenergia direta,
o passe, a imposição das mãos, e também a bioenergia indireta. Então, para cada cobaia, um tipo de procedimento. E aí, vamos dizer assim, nos mesmos momentos, para medir o resultado daquilo. Então, depois de uma semana, aquela que não recebeu tratamento nenhum, o que aconteceu com ela? Não, piorou. A gente já tem, todo mundo quer matar aqueles que não participam do... É normal. Mas a primeira piorou. Quer dizer, inflamou, ficou surdo, ok. A segunda, em uma semana, melhorou 1 centímetro por semana. Mediram em várias semanas. Então, na primeira semana, ela melhorou 1 centímetro, enquanto a outra piorou. A terceira cobaia melhorou 3 centímetros por semana. Acho que está errado aquilo ali. Não, deve ser cicatrização do corte. Isso. Vai cicatrizando. Mas é a mesma cobaia. Então, Está achando muito? eu acho que é 1 centímetro por semana. Talvez eu tenha colocado o número errado ali. Mas, de qualquer forma, melhorou. 1 centímetro por semana. A quarta cobaia, que foi é isso mesmo. Aquela que recebeu, tá certo. Aquela que recebeu a bioenergia direta, melhorou 3 centímetros por semana. Esse corte que eles fizeram foi de 6 centímetros. Esse corte. Muito bem. A quarta cobaia que recebeu a bioenergia indireta, quer dizer, através da água ou de outra substância, melhorou 4 centímetros por semana. 3 a 4 centímetros por semana. E a sexta cobaia, a quinta cobaia, fechou o quê? Ficou curada em 1 semana. Então, o que essa experiência mostra? Que existe alguma coisa, ou seja, existe a bioenergia, que nós podemos influenciar animais e pessoas. E a combinação, né? E que a combinação ajuda. Do tratamento físico, que a gente precisa do remédio para o corpo físico. Isso. Então a cura se dá de dentro para fora e de fora para dentro. Ok. Mas esse cientista não ficou satisfeito com isso. Porque as cobaias eram seres vivos. Mas será que isso funciona para algo que não é um ser vivo? Então ele foi buscar uma bióloga que estava fazendo experiências com cicatrização, com melhora de paciente. E ela tinha conseguido isolar as substâncias que impulsionam, que disparam a cicatrização. E ela forneceu para ele isto. Então, o que ele fez? Pegou 3 frascos com essa substância. No primeiro frasco, quando ele pingou a substância, ele foi medir o nível de desenvolvimento da cicatrização, da cura. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Já apareceu ali, pegou. No segundo frasco, ele pingou bioenergia direta, ou seja, magnetização. No terceiro frasco, e eu estou sempre voltando, a bioenergia direta, mas aqui ele não usou água, segundo a Anete Guimarães. Ele usou outra substância, que ela não falou qual, mas não foi água. E ele foi então medir o progresso. Naquele primeiro caso lá, estou sempre voltando, hein? Acho que eu estou ficando com medo.
naquele primeiro caso lá, o desenvolvimento foi feito, vocês estão vendo aquele trapézio ali, que foi o desenvolvimento normal do tratamento. Mas nos outros 2 casos, o desenvolvimento foi assim. Teve aproximadamente uma melhora e uma rapidez, uma evolução de mais ou menos 80%. Então ele constatou que a bioenergia existe e que independe de ser um ser vivo ou não. Ser vivo, sim, um animal, né? A coisa funciona, existe. Bem, então aqui, eles começaram a falar, então vamos fazer isso, esse teste em gente. Fizeram com o animal, fizeram com os tubos de ensaio, porque não tem nenhuma influência, não pensam, né? Animal a gente ainda pode falar que pensa alguma coisa, que tem algum tipo de pensamento, algum tipo de reação. Mas o tubo de ensaio não tem. Então, vamos fazer isso com gente. Então, eles selecionaram 3 grupos de pessoas. Eles tiraram as pessoas consideradas sensitivas. Vamos chamar os médiuns. Porque os médiuns já é mostrado que eles têm uma capacidade diferente dos outros. Não estou dizendo que é maior nem menor, diferente. Então, eles eliminaram o grupo dos sensitivos e ficaram só com os grupos não sensitivos. 3 grupos. O primeiro grupo, o grupo dos ateus, ou seja, aquelas pessoas que não acreditam em Deus. O segundo grupo foi o grupo dos religiosos. Não importa a religião, religioso. Qualquer religião. Talvez nem tenha tido espírita lá, né? Vamos ficar tranquilos. Mas, e os outros grupos? Foi o grupo do Zen budista. Por quê? Porque os Zen budistas, em princípio, não são considerados sensitivos. Isolaram, ou por outro motivo, mas isolaram os Zen budistas, aqueles que fazem meditação. Aí fizeram o teste. Olha, vocês vão lá e vão ver se os fluidos de vocês curam. O primeiro que deu mais resultado foi o Zen budista. Que ficou igual o dos sensitivos. Então, o resultado na cura de alguém, daqueles que praticavam o Zen budismo, foi igual à cura dos sensitivos. Quem vocês acham que teve o melhor aproveitamento para a cura entre os ateus e os religiosos? Quem falou? Você já viu o vídeo, não? Não, né? Exatamente. E o segundo foram os ateus. E em terceiro lugar, os religiosos. Eles ficaram encucados com isso. Mas por que os ateus tiveram mais resultado do que os religiosos? Por que o Zen budista teve mais resultado do que os religiosos? Então eles foram lá perguntar para essas pessoas o que eles faziam no momento, vamos falar assim, do passe. O que vocês faziam quando vocês estavam aplicando o passe lá, aplicando a bioenergia, sei lá o nome que eles deram? Aplicando. O que vocês faziam quando vocês estavam aplicando o passe? O Zen budista, que é igual ao sensitivo, falou, não, eu me isolava e desejava tudo de bom para aquela pessoa, tal. Foi o que teve mais resultado. O ateu que não acreditava em nada, falou, bom, eu não acredito, mas vocês falaram que eu sou capaz, então eu falei, eu vou curar. E curou. Aí perguntaram para os religiosos,
E vocês, na hora do passe, o que vocês estavam fazendo? Nós estávamos pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos espíritos amigos, aos espíritos bondosos, aos anjos da guarda, a sei lá quem, para que curasse. Qual a conclusão? Que a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa fé, a nossa crença que nós podemos, tem resultado. Então, se nós começamos a pedir para os espíritos, para Jesus, para não sei quem, para ajudar o outro, nós estamos terceirizando. E nem toda terceirização é boa. Mas Jesus pode mais do que a gente. Pode mesmo. Mas você sabe se ele está te ouvindo? Se você está dando o que é seu, que é a bioenergia. Você que tem que dar a bioenergia. É a bioenergia, é o fluido vital. Tem que ser um desejo íntimo. Desejo íntimo, uma vontade, uma convicção. Que nós podemos. E se nós não damos o fluido cósmico, se nós não damos o fluido vital, pedimos para outro, o outro não tem. Os espíritos não têm fluido vital. Só os encarnados possuem fluido vital. Então, os espíritos não podem doar fluido vital, só os encarnados. Então, o que cura? O altruísmo. A gente acreditar. E o que é altruísmo? É o amor ao próximo. É a filantropia. É o desprendimento. A abnegação. É eu querer. Eu tenho que querer curar o outro. Seja do que for. Não adianta pedir para Deus. Não adianta, não adianta, antes de aplicar o passe, antes eu posso orar, chamar pelo meu anjo de guarda, chamar pelo protetor, pelo espírito amigo que vai ali ajudar, por quem eu tiver fé. Inclusive para Deus. Mas na hora da aplicação do passe, eu tenho que lembrar que eu sou instrumento e que eu estou dando de mim. E é por isso que eu tenho que ver o que o paciente precisa para eu direcionar. E a Anete Guimarães faz uma diferenciação do passe espírita, que é o passe que nós temos aqui. Então, mesmo sendo um passe espírita, mesmo sabendo que nós temos a ajuda dos espíritos, mesmo sabendo que os espíritos impulsionam em 10 vezes os nossos fluidos, mesmo sabendo que os espíritos modificam os nossos fluidos, nós temos que querer. Nós temos que querer doar o fluido. Nós temos que querer que aconteça a coisa. Então, o passe na casa espírita tem a ajuda dos espíritos, mas nós temos que querer. Se a gente não quiser, se a gente não tiver o interesse e a crença necessária, acreditar que a gente pode, e que a gente pode doar esse fluido, e que a gente está doando esse fluido, e é por isso que nós precisamos acompanhar as pessoas que passam pelo passe, para saber como que a pessoa está, como ela está se sentindo, se ela está tendo melhora, o que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa. Para que nós possamos dar mais força aos nossos fluidos, para que nós possamos inocular mais os nossos fluidos e, às vezes, direcionar melhor os fluidos para onde que a pessoa precisa. Para sermos mais eficientes. Mas tudo é um estudo continuado, com o auxílio da espiritualidade, para que a gente possa fazer mais e melhor.
Muito bem. Então, vamos entrar naquilo que eu falei, as condições necessárias para a cura. Lembrar que necessário é aquilo que não pode faltar. Para eu curar alguém, tem que ter alguém precisando de cura. Se ninguém estiver precisando de cura, eu posso curar alguém? A não ser a mim mesmo. Né? Mas para eu curar alguém, tem que ter alguém precisando de cura. Estou brincando assim para a gente lembrar que a gente precisa de algo. E o que a gente precisa? Ou seja, qual é a condição necessária? Já que todos nós estamos num planeta de expiações e provas, somos espíritos doentes, espíritos em evolução, buscando a melhora. Quando nós vamos passar pelo passe, ou quando nós vamos aplicar o passe, o que é necessário para que aconteça a cura? Vou falar coisas óbvias. Vocês vão falar, você está falando é uma coisa óbvia. É, só que a gente tem que lembrar disso. Qual? Permissão de Deus. A gente faz alguma coisa sem permissão de Deus? Não. Então significa o seguinte, que nós podemos ter todas as outras condições. Se não houver permissão de Deus, e aí é só Deus sabe por quê, a cura não vai acontecer. Tem que ter um fim útil. Obviamente, por quê? Porque Deus não permite nada que não tenha um fim útil. Ah, mas se eu curasse ele, seria útil, porque ele poderia ser um grande trabalhador espírita. Mas se ele não foi curado, tem alguma coisa aí. Ou não teve permissão de Deus, ou o fim que a gente achava que era útil não era tão útil assim. Vamos continuar. Compatibilidade fluídica, ou seja, os fluidos do passista precisam ser compatíveis com os fluidos do paciente e compatíveis com aquilo que o paciente precisa. Então, como nós sabemos que ninguém de nós é igual um ao outro, mas somos semelhantes, os espíritos promovem a compatibilidade fluídica entre o passista e o paciente. Mas se não houver essa compatibilidade, não acontece. Mas nós auxiliamos na compatibilidade quando nós direcionamos com a nossa vontade, com o nosso pensamento, impulsionamos com a nossa vontade e direcionamos com o nosso pensamento para um local e para uma doença específica. Então nós podemos tornar os nossos fluidos calmantes, revigorantes, energizantes, adormecedores, doentios. Nós podemos causar doença no outro também. E a gente causa, mesmo sem querer. E a gente cura, mesmo sem querer. Quando nós estamos dispostos a doar. E a gente tem que lembrar ainda da mulher hemorroísa, que Jesus não pensou em curar, mas que ela queria ser curada. E quando tocou, ela foi curada, mas ela queria. E Jesus não se opôs a doar, mas ela buscou. Merecimento. Se não houver merecimento, e aí merecimento não é só nessa vida, é em todas as nossas existências, também não cura. Isso nós estamos falando de coisas, vamos dizer assim, que independem do passista e da vontade do passista. Embora a vontade do passista possa contribuir, por exemplo, com a compatibilidade fluídica. Mas nem sempre é necessária. Por quê? Porque os fluidos, os espíritos podem pegar os nossos fluidos, fazer a compatibilidade e aplicar no paciente. Então, nem sempre somos nós que fazemos essa compatibilidade. São os espíritos que fazem. Então, isso independe da vontade do passista, embora a vontade do passista contribua para isso. Ok? E a gente tem que lembrar que Jesus curou o paralítico, aquele paralítico que é descido, porque os outros que estavam levando tinham fé, não era ele.
Leiam lá no Evangelho. Então, porque os outros tinham fé ou alguma coisa nesse sentido, que Jesus curou. Curou pelos outros. Não tem a prece intercessória? Ou seja, aquela prece que a gente pede pelo outro e o outro é ajudado devido à nossa prece. Tem casos aí nos livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda. Às vezes não tem nem merecimento, e ele próprio não tem, mas o outro... Eu não vou dizer que talvez nem tenha merecimento naquele momento, mas devido à intercessão e por algum motivo além do nosso conhecimento, aquilo acontece. Eu lembro um livro, eu não sei qual livro, eu peço desculpa para vocês, mas eu sei que é um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que eles iam fazer o tratamento de alguém. Chegou lá, ele falou, esse aí não tem merecimento não, não pode ser curado. Não pode ser curado. E aí, eu não sei se o paciente ou alguém intercedeu, e veio uma ordem de cima, falando, não, pode fazer. Então, a gente tem que lembrar que esse merecimento, no nosso nível, às vezes não tem. Mas em nível superior, tem. Então, a gente vê casos de pessoas que falam, mas a pessoa não faz nada para mudar e recebe. Não faz nada para mudar e recebe. Por quê? Porque tem algum tipo de merecimento. E, às vezes, o merecimento dele, sendo bem forte, é um merecimento do mal. Porque Deus nos dá aquilo que nós precisamos. A mediunidade é porque nós precisamos. O trabalho, a riqueza é porque nós precisamos disso. Então Deus dá vista ao ladrão, inteligência ao ladrão, porque ele precisa disso. Mas se ele faz mau uso, ele vai responder por isso. Mas ele poderia fazer o bem. Mas a escolha é dele. Então Deus nos dá os instrumentos que nós precisamos. O uso, nós é que vamos escolher que tipo de uso nós vamos fazer. Deu para entender? E o que contribui para isso? Contribuições para a cura. A vontade do emissor e do receptor. Então, muitas vezes, o emissor não tem vontade de curar. Ele doa pouco, mas os espíritos multiplicam, valorizam esse fluido, um pouco de fermento leveda a massa toda. E aí, o receptor tem vontade, recebe aquilo e é curado. E o passista ainda fica com raiva. Eu não queria e ele foi curado. Não sei por quê. Né? Ou então, o emissor tem vontade, o receptor não. Mas como nós vamos atuar no campo magnético, perispiritual e às vezes até orgânico, biológico, muitas vezes independe da vontade dele. E é por isso que a gente tem que inocular. Porque se ele está refratário, eu tenho que introduzir, eu tenho que dar força, potência aos meus fluidos. Deu para entender? Está entendendo? Mais ou menos? Se está mais ou menos, está bom, porque aí você tem a oportunidade de estudar e compreender melhor. Ou então pedir para a gente, no outro dia, no outro horário, né? Falar mais. Fim de prova. Às vezes, você precisa doar pouco, porque é o fim de prova. Então, fala assim, nós curamos o câncer. Às vezes curou, às vezes apenas colocou em status latente, paralisou, não progrediu mais, não está se manifestando como manifestava. O passe tem efeito sobre o câncer. Fim da expiação. Nós falamos de prova, mas pode ser uma expiação. A pessoa está passando aquilo para expiar. Por mais que você faça, não tem jeito. Por quê? Porque é uma expiação. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Que a gente fala, isso é prova do fulano. E acaba largando de mão. Isso é expiação. E acaba largando de mão. O que eu posso fazer para aliviar? E por isso que a gente tem que estar sintonizado com a espiritualidade. Por isso que na casa espírita é diferente. Por isso que na casa espírita a gente não cobra, porque a gente sabe disso.
que não somos nós que curamos, nós ajudamos a cura. Então, nós estamos falando aqui que nós podemos contribuir de forma mais eficiente para a cura. Mas se a pessoa merece ser curada, tem aquelas condições necessárias, ela vai ser curada a gente querendo ou não. Ok? Embora possamos contribuir. Fé. A fé, ela fortalece a vontade. Ela fortalece a crença, mas não é uma condição necessária. Por quê? Senão os ateus não curavam e não eram curados através do passe. Mas às vezes eles não têm fé em Deus, às vezes não têm fé no Deus. Eles querem ser curados. Tem experiência. Se vocês procurarem, as pessoas, vamos, à distância, uns não receberam nenhuma oração específica. Outras receberam, mas não sabiam que estavam recebendo. E outras receberam e sabiam que estavam recebendo. Então, essas que sabiam que estava acontecendo e queriam ser curadas, acreditavam que iam ser curadas, elas curaram. Ou curaram mais rápida. Aquelas que sabiam que estavam recebendo, mas não acreditavam ou não queriam, efeitos diferentes. Então mostra a interferência da fé ou da crença. Contribui para a cura. O meio adequado. Então, às vezes nós queremos, mas nós não temos o veículo. Que pode ser a água, que pode ser o passe direto, às vezes a gente tem que fazer a distância. Então nós não temos o meio adequado, o intermediário adequado para a cura. Então você quer curar, mas você não tem o médium que tem aquele tipo de fluido. Então, às vezes você não cura. Não é nem pelos outros motivos, mas porque falta o meio. Ou então, falta oportunidade. Você sabe que o outro precisa da cura, está precisando, está doente, precisa do passe. Mas ele não vem à casa espírita. Então você poderia fazer, se ele viesse à casa espírita, uma intervenção mais direta, mas você não tem a oportunidade, ele não dá a oportunidade. Então, e mesmo na casa espírita tem que ter o ambiente adequado. Porque você quer, mas às vezes falta o espírito que sabe fazer aquilo. Então vai fazer uma cirurgia das artérias. Tem que ter o espírito que sabe fazer. Você tem o fluido que pode contribuir. Você quer contribuir, mas não tem o espírito. Então, está lá no passo e fala, não, hoje não vai dar. Volta semana que vem. Também não dá. Aí quando tiver o espírito, dá. Outra hora, olha, nós vamos fazer um procedimento, uma intervenção em você, mas você precisa fazer a dieta sem carne. Você fez? Não, não fez, então não dá para fazer. O espírito estava lá para fazer. Eu estou falando de experiência minha vivida. O espírito estava lá para fazer. Quando chegou na frente, falou, olha, você não fez a dieta. Não, não fiz. Então, não dá para fazer o procedimento. Continue na dieta e nós faremos o procedimento. Na outra... Hein? Eu vou te interrompendo, é a mesma coisa que a gente vai fazer uma cirurgia, o médico te passa uma dieta. Se você não seguir aquela dieta que ele te passou, ele falou, não vai dar para fazer a cirurgia, porque você não seguiu a dieta. Aí, então, vamos deixar para a próxima oportunidade. na outra semana você segue a dieta. Na outra semana, eles tinham passado a dieta para ele, já tinha algumas semanas. Aí na outra semana ele chegou lá, você fez dieta? Fiz. Mas agora ainda não dá para fazer. Volta semana que vem. Ainda não dá para fazer, porque ainda estava com alguma coisa que eu não sei, mas atribuíram a dieta. Na terceira semana,
olha, não vai dar para fazer. Mas por quê? Porque você não seguiu a dieta. Não seguiu. Então, a impressão que dá é que ele não acreditou, que é o maior caso nosso. Muitos de nós não melhoram porque a gente não acredita e não segue as orientações. Obviamente que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de orientação, em especial vindo de intuições ou mesmo dos espíritos. Tem que vestir roupa branca, tem que tomar cuidado com o tipo de orientação, né? Vamos acender uma vela atrás da porta, nada disso, não é nada disso. Não, mas é para o anjo de guarda. Se acender uma vela para um anjo que precisa de vela, você já imaginar, né? Atrás da porta, pior ainda, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de recomendação porque a recomendação, em especial para os tratamentos espirituais, é prece, é oração, é estudo, é o trabalho com a caridade, é a meditação, é a reflexão. Existem dietas materiais? Existem, sim, porque vai trabalhar o físico. Vai trabalhar o físico, não vai trabalhar o perispiritual, vai trabalhar o físico. Para trabalhar o físico, precisa ter como uma cirurgia qualquer. Você vai fazer uma cirurgia do coração, precisa passar pelo risco cirúrgico. Vai fazer uma cirurgia do fígado, tem que passar pelo risco cirúrgico. Então a gente constata, na casa que eu frequento, que os médios percebem, orientam, mas nem sempre os pacientes seguem. Então, nem sempre é feito o que é preciso fazer. É responsabilidade dos médios? Não. Dos espíritos? Não. Falta nossa, que somos espíritos, de crer naquilo. Ok? Ambiente favorável. Então, se a gente está lá no ambiente, que seja do passe, um acredita que vai fazer, mas os outros todos não acreditam, não é um ambiente favorável. Por quê? Porque todos têm que estar em comunhão de pensamentos. Comunhão de pensamentos é comunhão de objetivos. Um só objetivo. Para que todos contribuam. Entre o ambiente favorável, eu estou falando, essa é uma das coisas, que normalmente é a principal. Recursos, nós podemos usar, como nós falamos lá, a água, o óleo, a saliva, como Jesus curou com a saliva, não é isso? Né? E ungiu, então, nós podemos curar com isso, mas com qualquer outra coisa. É o meio, é um recurso, é um veículo. Então, por exemplo, o Denis não acredita em nada. A gente magnetiza a água e dá para o Denis tomar. Magnetiza a maçã e dá para o Denis comer. O Denis nem vai saber, mas vai ter resultado. Mas a água é melhor do que qualquer outra coisa. Mas pode ser o café? Pode. Eu gosto de Coca-Cola. Magnetiza a Coca-Cola. Para ele ficar calminho, ele vai ficar calminho. Não vai brigar mais com você. Mas nós temos que lembrar que nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, falamos e fazemos. E pelas consequências que disso vier. Pelo que a gente faz e pelo aquilo que a gente deixa de fazer. O tempo. Vamos fazer a cura? Vamos. Mas nem sempre a cura é imediata. É gradual. Alguns até instantâneo. Mas nem sempre. Depende de várias outras coisas. Do poder magnético. Contato magnético físico. Nós vimos que, vamos ver aqui que Emmanuel fala que o contato físico não é necessário. Mas falar que não é necessário não quer dizer que seja proibido. Tanto é que hoje já tem o tato terapêutico. Tanto é que hoje já tem a microfisioterapia. Tanto é que hoje já tem o Reiki. Então, e Allan Kardec não fala isso, mas nós temos que entender que esse tato não é sempre e não é a revelia. O toque, eu nem vou chamar de tato, o contato, mas o toque.
imposição de mão, movimentação de mãos, de gestos. Olha, isso quem diz é Allan Kardec. Você pode curar com gestos, com olhar e com toque. Isso quem fala é Allan Kardec. Então, se ele fala que pode curar com toque, pode curar com toque. E isso depende de algumas coisas. E nós vamos ver aqui do que depende. Inclusive, do tipo de paciente com quem nós estamos lidando. Eu conheço um paciente que ele precisa ser tocado. Não é sempre. Não é sempre. Estamos terminando. Como devem ser recebidos e dados os passos? Diz Emmanuel, o passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança. Não só a quem dá, como a quem o recebe. Então, eu sei que eu não preciso tocar, mas eu sei também que o paciente sente a necessidade do toque. Eu pergunto para ele se eu posso tocá-lo, preferencialmente com várias testemunhas, e não posso não devo, né, tocar em determinadas áreas. As pessoas desequilibradas, você toca na ponta do pé ou no dedo polegar e ela sente alguma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se o paciente pode ser tocado. Eu acho que tinha que dispensar mesmo, qualquer contato deles. Pois é, mas quando você fala da cura, isso depende do paciente. Aquela mulher com ele, para ela sentir, ela tinha que tocar Jesus, mesmo ela estando na presença dele ali. Mas para ela, se ela tocasse ele... Nós podemos estudar isso. O Evangelho fala que Jesus impôs as mãos, e que Jesus tocou, e que Jesus fez a saliva, o barro, que Jesus tocou. Então, Jesus tocou no esquife lá, na cama do paralítico, e ele acordou, do paralítico não, do enfermo lá. Então, tudo com parcimônia. Não podemos fazer a revelia. Isso quem fala é Emmanuel. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Isso não quer dizer que seja agora, pode levar um tempinho. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não quer dizer que é agora. O nosso momento. O momento de Deus é o nosso momento. Deus não nos dá fora do nosso momento. Tudo a seu tempo. E jurou-lhe dizendo, tudo que me pedires te darei, até mesmo o meu reino, o reino de Deus, que está dentro de nós. Reino de paz e de felicidade. Terminando então, e tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedir em nome de Jesus. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Evangelho. Então, tudo que nós pedirmos, nós obteremos. Mas nós temos... Hein? Ia citar isso agora, exatamente. Procure e acharás. Peça e obterás. Bata e a porta se abrirá. Porque tudo que pedires ao Pai em meu nome, nós receberemos. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, e que nós possamos, a partir de hoje, a partir de agora, termos mais fé naquilo que nós recebemos de graça. O passe é gratuito. Nós não precisamos pagar ninguém para fazer reiki. Podemos pagar e receberemos, mas nós temos de graça. Por quê?
de graça não tem valor. Dai de graça o que de graça recebeste. Na casa espírita nós recebemos de graça. Não é cobrado nada. Então talvez, e só talvez, seja por isso que nós não valorizemos. Que Jesus então nos ampare, nos abençoe, hoje, agora e sempre.